Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade à nossa aula, de caracterização, de elementos de caracterização da pesquisa. Nessa aula, na verdade na aula passada, nós vimos que inicialmente nós devemos escolher, você deve escolher a área, essa área ela deve se afunilar para um tema a partir do qual você vai definir o seu problema, que é algo mais restrito, algo mais delimitado, tá? Algo mais testável. E aí agora nós vamos ver, depois do problema, nós vamos definir as hipóteses, a hipótese do seu trabalho, tá? Mas o que seria essa hipótese, né? A hipótese, na verdade, é uma proposição testável, né? É como se fosse uma resposta provisória, é uma resposta provisória ao seu problema de pesquisa, à sua pergunta de pesquisa. Então, toda pergunta, de pesquisa, ela vai ter uma resposta provisória. Todas, entre aspas, a gente já vai fazer essa discussão, tá bom? Então, a sua pergunta de pesquisa, ela pode ter uma resposta provisória, que a gente chama de hipótese, tá? Só que é importante vocês terem a clareza. Essa hipótese, ela não vai nascer do nada, ela não surge do nada, Ela não surge de vozes da cabeça, não. Ela precisa ter um apoio na literatura científica. Por isso que você tem que ler, por isso que você tem que buscar os artigos científicos. Então, por exemplo, se eu tenho uma hipótese, ela tem que vir de algo. Então, por exemplo, há alguns anos eu submeti um projeto de pesquisa para avaliar se o mastruz, o Chenopodium ambrosiode, Dysphaenia ambrosiode, hoje chamada, ele tinha um efeito em uma condição clínica da malária que era chamada de malária cerebral. É uma condição, grave da malária, onde o parasita, o plasmódio, ele se aloja no cérebro, no sistema nervoso central do paciente, e aí lá ele começa a causar uma inflamação. Essa inflamação causa vários distúrbios muito graves, inclusive distúrbios neurológicos, podendo levar o paciente à morte ou a coma, ok? Então, e aí eu tinha uma hipótese. A minha hipótese era que, a minha pergunta é, o extrato de Chenopodium ambrosiode é, consegue inibir os efeitos clínicos da malária cerebral em modelo animal? Essa era a minha pergunta. Qual era a minha hipótese? A minha hipótese era sim, ele vai conseguir. Só que a minha hipótese era baseada no achismo? Veio da minha cabeça? Não. A minha hipótese era baseada na literatura. Por quê? Porque anteriormente, o meu grupo de pesquisa, ele já tinha mostrado que o mastruz conseguia matar o plasmódio. A gente mostrou isso em estudos in vitro. E a gente mostrou também, em outros grupos de pesquisa também mostraram, que o mastruz ele tinha ação anti-inflamatória. Bom, se ele consegue matar o plasmódio e se ele consegue ter uma atividade anti-inflamatória, então é possível que ele venha a ter um efeito sobre a malária cerebral, já que a malária cerebral é uma condição onde o plasmódio se aloja no cérebro e causa uma inflamação. Então a hipótese é que lá o mastruz iria tanto ajudar matando o plasmódio quanto reduzindo a inflamação, tá? Então essa foi a hipótese inicial do trabalho. E aí, só que não foi algo que saiu do nada, foi algo que se baseou na literatura. Então, vocês têm uma pergunta de pesquisa, vocês já definiram a pergunta de pesquisa de vocês, agora vocês têm que definir a hipótese de vocês. Para vocês definirem essa hipótese, vocês têm que ir na literatura para justificar a hipótese, a proposição de vocês. E aí, por que é importante essa hipótese? É essa hipótese que vai guiar, orientar o método que você vai utilizar, a metodologia. Então, quando você chegar lá na metodologia, que vai ser a próxima aula, a metodologia que você vai escolher, ela vai se basear na sua hipótese, Então, como a minha hipótese era que o plasmódio ele iria conseguir matar o plasmódio, que o mastruz iria conseguir matar o plasmódio e iria reduzir o efeito anti-inflamatório no modelo murino, então o que foi que eu peguei meu método? Eu peguei um modelo de malária cerebral,
e aí eu avaliei, por exemplo, a viabilidade do plasmódio, ou seja, se no camundongo o plasmódio estava vivo ou não, a parasitemia. Eu avaliei marcadores de inflamação, né, para ver se, iria haver uma redução de citocinas inflamatórias e aumento de citocinas pró-inflamatórias, de citocinas regulatórias, tá? E tudo isso foi baseado na minha hipótese, tá bom? Existem, gente, dois tipos de hipótese, tá bom? Então vamos supor aqui que eu tenho uma pergunta. Minha pergunta é aquela, né, que a gente já definiu na aula anterior. Qual a associação entre o tempo de tela diária e a prevalência de obesidade em adolescentes de escola pública, tá bom? Na hora que vocês forem definir a hipótese de vocês, vocês podem definir uma hipótese nula, ou seja, não há relação entre as variáveis. Por exemplo, minha pergunta é: existe associação entre tempo de tela e prevalência de obesidade? Qual é a hipótese nula? Não, não há relação entre tempo de tela e obesidade. Entendeu? Qual é a hipótese alternativa? A hipótese alternativa é aquela minha hipótese experimental, né? É que existe relação entre as variáveis que eu estou testando, né? Então, a minha hipótese alternativa é sim, adolescentes com maior tempo de tela apresentam maior prevalência de obesidade. Lembrando que essa hipótese alternativa ela tem que se basear na literatura, tá certo? Pode ser assim, né? Tem algum trabalho que já mostrou que adolescentes que ficam mais tempo em tela, eles são mais sedentários, e tem estudos que já mostrou que a obesidade está relacionada com o sedentarismo, logo, né? Pode ser que um maior aumento de tela pode levar a uma maior prevalência de obesidade. Então, vocês têm que buscar essa conexão para justificar cientificamente a hipótese de vocês. Essa hipótese ela pode ser refutada, né, nos experimentos. A minha foi refutada, tá bom? Então, lembra um negócio lá do Mastruz, que eu tinha a hipótese de que ele iria melhorar clinicamente os camundongos com malária cerebral? Na hora do experimento, a gente observou que, na verdade, fez foi piorar. Então, a nossa hipótese é para a gente ter um guia, para a gente executar o método, mas não necessariamente ela vai ser confirmada, tá bom? É só para nos guiar. Muitas vezes nós ficamos muito apaixonados pelas nossas hipóteses. A gente quer que a hipótese alternativa aconteça, e se ela não acontecer, a gente fica muito triste com isso. Mas a gente tem que entender que nós estamos fazendo ciência, e a ciência ela não se adivinha, porque se a gente já soubesse o resultado do experimento, se já soubesse o resultado da pesquisa, não precisaria fazer ciência, não precisaria fazer método científico, tá bom? A hipótese é só para nos guiar, é só um pressuposto em relação à pergunta que eu estou desenvolvendo, ok? E quais são as características, gente? Quais são as características de uma boa hipótese? Uma boa hipótese ela tem que ser clara, ela tem que ser específica, ela tem que ser testável, tá bom? Como eu falei para vocês, ela tem que ser fundamentada na literatura. Quando eu vou perguntar para vocês sobre a hipótese, eu vou querer saber em que vocês estão se fundamentando. E ela tem que ser limitada, tá bom? Ao escopo desejado, ok? Então, ela não pode ser uma afirmação genérica, né? Por exemplo, eu dizer assim, a obesidade faz mal. Isso não é hipótese, tá certo? Faz mal para quem? Faz mal em relação a quê? Né? Ela precisa ser algo que eu consiga investigar, né? Quando eu digo assim, que um maior tempo de tela pode aumentar a prevalência de obesidade, então eu já sei onde investigar. Então eu vou criar um questionário para avaliar qual é o tempo que os adolescentes eles ficam na tela, né? Sei lá, quantas horas por dia, 1 hora por dia, 2 a 3, 3 a 4, quanto tempo? E aí depois eu vou observar entre esses adolescentes quais têm obesidade e quais não têm obesidade, tá certo? Isso tudo partiu da hipótese que eu escolhi, ok? Então verificar isso. E aí, gente, eu consigo usar a hipótese para tudo? Não. Nem toda situação eu preciso utilizar a hipótese, tá? Então, tem situações, sim, que a gente utiliza hipótese. Em que situações você precisa de uma hipótese?
Eu preciso de uma hipótese quando, por exemplo, eu tenho projetos, perguntas que são explicativas ou analíticas, tá certo? Que elas testam a relação entre variáveis. Então, por exemplo, ensaios clínicos, estudos caso-controle, estudos de custo, pesquisa experimental. Então, tudo isso precisa de uma hipótese, tá bom? Porque são estudos que exigem uma explicação de algo, que exige a análise de algo. Então, por exemplo, aquele exemplo que nós demos anteriormente, né? Qual a associação entre tempo de tela diário e prevalência de obesidade em adolescentes? Né? Isso aqui é algo testável, né? É como se fosse né, um estudo caso-controle, né? Então, tipo, eu posso dizer assim, existe a associação entre o tempo de tela e a obesidade e não há associação entre tempo de tela e obesidade e sim há associação entre tempo de tela e obesidade. E em que situações a gente não precisa de hipótese, tá bom? Nem toda pergunta, nem todo projeto de pesquisa eu preciso de uma hipótese. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto que ele é descritivo, uma pergunta que ela é descritiva, eu vou descrever algo, ela é exploratória, né? Se eu tenho, por exemplo, apenas que descrever prevalência, perfil, percepção, por exemplo, estudos qualitativos. Então, nessa situação que eu tenho estudos de prevalência, levantamento epidemiológico, pesquisas qualitativas, entrevistas, grupos focais, estudos exploratórios, nessa situação a gente não precisa de uma hipótese, tá bom? Porque eu não estou tendo a necessidade de explicar algo. Professor, e nesse caso, o que é que eu faço se eu não preciso de hipótese? Bom, eu posso não colocar a hipótese ou, né, caso você queira ou seja exigido, né, que se coloque algo, você pode colocar os próprios objetivos, a questão de pesquisa, ou que é muito comum, você colocar o que a gente chama de pressuposto teórico. Então, se o trabalho de você é um trabalho de prevalência, como por exemplo, você tem uma pergunta de pesquisa: qual a prevalência de hipertensão em adultos atendidos na UBS de Imperatriz e Maranhão? Daqui é um estudo de prevalência. Qual o perfil epidemiológico de hanseníase em São Luís? É um estudo descritivo, né? Fazer um estudo: qual a percepção de puérperas em relação ao atendimento hospitalar? Estudo qualitativo, tá? Então, nessa situação, eu não preciso de hipótese. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o que a gente chama de pressuposto teórico. O pressuposto teórico, gente, ele funciona como se fosse um ponto de partida conceitual, apoiado lá na literatura, né? Ele não é uma hipótese formal, H0, H1. Ele é um ponto de partida. Eu li artigos, né? E eu vi que em uma determinada situação acontece isso. Então, pressupõe-se que na minha vai acontecer a mesma coisa, ou vai acontecer algo diferente. Isso é um pressuposto teórico. Olha esse exemplo aqui, ó. Estudos, então, qual é a minha pergunta? Qual a prevalência de hipertensão em adultos atendidos na UBS? Qual o meu pressuposto teórico? Isso aqui tem um estudo falando isso. Estudos nacionais sugerem que a prevalência de hipertensão é de 26% e aumenta com a idade, especialmente acima de 50 anos. Parte-se do pressuposto de que esse padrão vai também se manifestar na população de Imperatriz. Então, aqui o pressuposto é que existe uma prevalência nacional de 26% de hipertensão, né? E que isso vai aumentando com a idade. Então, espera-se que isso também ocorra em Imperatriz, tá bom? Você pode dizer diferente, gente, ó, eu espero que isso seja diferente, né? Por exemplo, vamos supor que tipo, você pode dizer assim, olha, foi observado um percentual de X% de obesidade em São Paulo, né? Espera-se que esse percentual ele seja menor em Imperatriz,
por causa de determinadas condições socioeconômicas. Aí você vai ter que explicar isso baseado na literatura, entendeu? Então, quando você precisa de uma hipótese, né, essas situações aqui, certo? E quando você não precisa de hipótese, essas situações aqui de projetos descritivos. Então, você vai primeiro definir a sua pergunta, ela vai utilizar um método, né, analítico, explicativo, ou ela vai utilizar um método descritivo, exploratório. Se for um método descritivo exploratório, ela não precisa de hipótese, precisa de um pressuposto teórico. Se você vai precisar de explicar algo, relação, associação entre alguma coisa, aí isso daí vai precisar de uma hipótese, ok? Então, partindo disso daí, eu queria que vocês me falassem, né, quais são as hipóteses de vocês ou pressupostos teóricos, né, dependendo da situação. Então, dependendo da situação, qual é o pressuposto teórico, né, do trabalho de vocês ou qual é a hipótese do trabalho de vocês? E aí, pessoal, já indo para o final, né, da nossa aula, depois da hipótese, nós vamos definir os objetivos de estudo, né? O que são esses objetivos? Gente, os objetivos nada mais são do que as metas de estudo. E ela vai estar diretamente relacionada com o problema de pesquisa. Isso é muito importante porque tem muita gente que erra isso. A pessoa ela tem uma pergunta de pesquisa, aí na hora que chega lá, né, ela tem uma pergunta de pesquisa, aí na hora que chega lá nos objetivos, faz um objetivo completamente diferente em relação à pergunta de pesquisa. Não tem erro, gente. Se você tem uma pergunta de pesquisa, o objetivo é a mesma coisa, só adicionando o verbo lá no infinitivo. Né? É a meta do estudo. O problema, tipo, é uma questão que você tem, é uma pergunta que você tem. O objetivo é a meta, né? O que é que eu tenho que fazer para responder a minha pergunta? O que é que eu tenho que fazer para responder a minha pergunta? Então, por exemplo, aqui, ó, se a minha pergunta é qual a associação entre o tempo de tela diário e a prevalência de obesidade em adolescentes de escolas públicas de Imperatriz? Essa é a minha pergunta, né? O que é que eu tenho que fazer para responder a essa pergunta? Para responder essa pergunta, eu vou ter que avaliar a associação entre tempo de tela diário e a prevalência de obesidade em adolescentes de escolas públicas de Imperatriz. Não tem erro. Você pega a sua pergunta de pesquisa, certo? Coloca o verbo e você vai encontrar o seu objetivo, tá? O objetivo ele pode ser primário, ou geral ou primário, pode ser específico ou secundário, tá bom? O que é o objetivo primário ou objetivo geral? O objetivo geral é o objetivo amplo, ele vai resumir a meta do seu estudo, tá certo? Normalmente, esse objetivo é só um, tá? Eu tenho um objetivo para cada pesquisa. Se eu tenho 2 objetivos, então possivelmente eu estou tendo 2 trabalhos de pesquisa ali dentro daquele estudo mais amplo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Cada estudo ele tem um objetivo geral, né? E o objetivo ele vai, como está dizendo aqui, vai resumir o que você pretende alcançar na sua pesquisa. Como que você pretende responder a sua pergunta de pesquisa, ok? Entenderam? Tá? Então, partindo da sua pergunta de pesquisa, você vai encontrar o seu objetivo, ou seja, como que você vai chegar à sua pergunta, né? Como que você vai chegar à sua pergunta? E aí, nesse momento, eu queria que vocês respondessem qual é o objetivo geral da pergunta de pesquisa de vocês. Qual é o objetivo geral da pergunta de pesquisa de vocês? Ok? Então, me falem aí qual é que seria esse objetivo geral. E aí, gente, depois nós vamos ter os objetivos específicos. O que são os objetivos específicos, professor? Objetivos específicos é o detalhamento, é o desdobramento do objetivo geral. É um passo a passo. Então, eu tenho um objetivo geral, ou seja, como que eu vou responder minha pergunta? Fazendo isso daqui. Tá bom, mas qual é o passo a passo que eu tenho que executar para
responder a minha pergunta. Aí você vai dizer, olha, primeiro você faz isso, depois você vai fazer aquilo, depois isso. Quando você tiver tudo isso daí, você junta isso daí e aí você vai encontrar o objetivo do seu trabalho de pesquisa. Então, o objetivo específico é isso, é o desdobramento do objetivo geral, tá certo? Em passos mais factíveis, mais concretos, mais visuais, né? É como se fosse um plano de ação. Eles têm que ser claros, eles têm que ser mensuráveis, tá bom? E não pode fugir, nunca pode fugir do objetivo central. Eu já vi isso. Tem gente que começa a colocar um monte de objetivo específico, quando vai ver, o objetivo específico não tem nada a ver com o objetivo geral. Assim, o objetivo geral é avaliar se existe associação entre obesidade, né, entre tempo de tela e obesidade. Né? No meio do caminho, a pessoa coloca um objetivo específico a avaliar se existe relação entre hábito de correr e obesidade. Né? Não tem nada a ver com o objetivo principal. Tem a ver com sedentarismo? Tem, mas não tem nada a ver com o objetivo central, que é tempo de tela. Tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então os objetivos eles têm que detalhar, tá bom? Ele tem que detalhar o objetivo geral, apontar esse passo a passo e ser muito claro, tem que ser mensurável. Não pode fugir nunca do objetivo geral. Aqui é um exemplo, gente, ó. Por exemplo, vamos supor que nós temos aquele objetivo geral, que é avaliar a associação entre tempo de tela e prevalência de obesidade entre adolescentes de escolas públicas de Imperatriz. Qual o passo a passo que eu tenho que fazer para responder esse objetivo? Bom, primeiro, eu posso determinar qual é a prevalência de obesidade em adolescentes de escolas públicas de Imperatriz. É um primeiro passo. Né? Esse é um objetivo específico. Depois, eu vou estimar o tempo médio diário de tela entre os adolescentes que foram estudados. Então, entre os adolescentes, tanto obesos como não obesos, qual é o tempo de tela diário dele? Eu vou criar um instrumento de pesquisa para avaliar isso. Depois, eu vou analisar se existe associação entre o tempo de tela e obesidade. Aí eu ainda posso estratificar isso por sexo, por faixa etária, para ver se esses fatores eles têm influência, né? Eu posso investigar a influência de fatores de confusão, por exemplo, atividade física, hábitos alimentares, né? Na associação entre o tempo de tela e a obesidade. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa, a gente já sabe que hábitos de atividade física e hábitos alimentares influenciam na obesidade. Se a pessoa fica mais tempo no tempo de tela, ela pode ter hábitos alimentares ruins, né? Se ela tem mais tempo de tela, ela pode praticar menos atividade física, então isso pode influenciar. Então a gente pode fazer uma regressão logística para avaliar se esses fatores eles estão correlacionados. Depois, o que eu posso fazer? Avaliar se há relação dose-resposta entre tempo de tela e obesidade. Será que quanto mais tempo de tela, maior o grau de obesidade? Então, são várias coisas, vários objetivos específicos que você pode ver. Pode ser esses ou pode ser outros, tá bom? Tem várias coisas que você pode estar fazendo aí, ok? Então, agora, queria saber, né? Já que vocês já definiram a área, tema, problema, hipótese, objetivo geral, quais são os objetivos específicos? Anotem os objetivos específicos aí do trabalho de vocês, ok? Então, nessa aula, né, nessas duas aulas que nós tivemos, nós fechamos isso. Nós partimos ali, né, da área de estudo, a escolher a área que você tem interesse, você fecha isso em um tema, né? Um tema relevante, um tema factível e novamente que você tenha interesse em realizar isso. Depois você vai para um problema que é algo mais específico, você vai para o problema que é algo mais específico. Depois você vai para a hipótese, que vai guiar o raciocínio científico de vocês, e os objetivos, que tem como proposta guiar a execução do estudo. Ele vai dizer. Uma coisa que é importante e vocês não podem esquecer
Isso jamais, gente. Para cada objetivo específico, você vai ter um método. Na próxima aula, vocês vão ver método. Então, para cada objetivo específico, você tem que ter um método correspondente. Sempre façam essa análise, tá bom?